Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 2, João Batista pregava assim, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí nós vemos também, ainda no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, que Jesus também pregou, dizendo assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se João Batista é um profeta, um homem de Deus, escolhido desde antes de ser gerado no ventre, já foi escolhido por Deus para vir anunciar as boas novas, que era a vinda de Jesus. Ele pregava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus também pregou dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então merece um pouco da nossa atenção. O que é que quer dizer isso? Por que está dizendo que é para a gente se arrepender? Porque ele estava dizendo naquela época, para aquela geração. Mas ele diz hoje para nós. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Está escrito que passará os céus e a terra, e a minha palavra não passará. Então, se a palavra de Deus é o mesmo, eternamente, se Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, então essa palavra é viva e é para hoje. Então, hoje eu vou dizer para você, o reino de Deus já chegou. Jesus Cristo disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse reino dos céus, quem trouxe para a gente foi Jesus, que é o poder de Deus. Esse reino, ele está dentro de nós, está fora de nós. Está sobre nós, é o poder de Deus. Esse poder de Deus veio reinar nas nossas vidas. Para que ele possa reinar, nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender, aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque Jesus Cristo é o único que tem o poder para implantar dentro de nós o reino de Deus. Esse governo do reino de Deus dentro de nós. Quando a gente tem o governo de Deus dentro de nós, nós tomamos o controle da nossa vida da mão de Satanás. É desse jeito. Passamos a governar a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. E quando a gente passa a governar a nossa vida, a gente tem consciência do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente erra em qualquer coisa, o Espírito Santo traz imediatamente a nossa mente. E a gente tem um arrependimento grande. Mas quando a gente vive dominado por Satanás, a gente erra e não tem consciência que errou. A gente peca, não tem consciência que está pecando não. Para a gente é tudo normal, é natural. Já está sujo, se suja muito mais. Vive na imundícia e não percebe. Mas quando a gente tem a luz, que é Jesus Cristo, nós vemos, a luz serve para mostrar a sujeira, a imundícia. A luz abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Por isso que nós precisamos da luz, que Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andam em treva, mas têm a luz da vida. Então, quando a gente tem a luz da vida, a nossa mente ela tem clareza. E nós conseguimos perceber o nosso pensamento. Se o nosso pensamento é um pensamento positivo ou negativo. Se o nosso pensamento é um pensamento de vida ou de morte. Nós temos que parar e analisar o que é que nós estamos pensando. Quando você tem o governo de Deus, você tem consciência até da sua mente, o que você está pensando. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, habitando em você como um único morador, porque todos nós já nascemos cheios de espíritos. Cheios de espírito. Como assim? Espíritos hereditários que acompanham, espíritos familiares, que acompanham desde a primeira geração até a atual. Eles vêm. E eles ficam procurando brecha. Eles só podem tocar na gente ou influenciar se a gente dá brecha. Mas em algum momento da vida a gente sempre dá brecha. Por isso que nós precisamos de Jesus, porque Jesus Cristo é o nosso escudo e a nossa defesa. E esses espíritos atuam na vida das pessoas. Nossa, todo ser humano. Eu não tenho. Todo mundo tem influência maligna, todo mundo tem. Assim como nós temos o anjo do Senhor nos protegendo, existe também os anjos das trevas atuando. E nós precisamos
Conhecer a verdade. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ah, eu não tenho não. Ah, que interessante. Então não está mais nesse mundo. Porque nesse mundo teremos aflição, mas temos que ter bom ânimo. E do mesmo jeito que Jesus Cristo venceu, nós venceremos. E a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, príncipe das trevas. E muito mais. Vamos assim resumir. Então nós já sabemos que a nossa guerra, eu estou passando por uma situação com minha família, não sei o quê. Não é a família. Não é. É os espíritos que atuam na família. Os espíritos familiares que estão ali para destruir aquela família. E quando a gente tem essa clareza, nós sabemos que nós precisamos do reino de Deus. E esse reino de Deus vem morar dentro de nós quando a gente dá essa oportunidade para Jesus Cristo entrar na nossa vida. Ele vem reinar na nossa vida. Ele é o cabeça da igreja. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Jesus. Ele vem habitar em nós. Já pensou que privilégio nós temos de ter Deus vivo morando dentro do ser humano? É, sim. E essa moradia dentro de nós, ele governa. Mas a gente precisa entregar o controle. Ah, tá tudo no controle de Deus. Tá mesmo? Tá tudo no controle de Deus, tá? Será que tá mesmo tudo no controle de Deus? Você acha que Deus é mau assim? Olha o mundo como é que tá. Tá no controle de Deus? Analise bem se tá tudo no controle de Deus. Deus permite tudo o que aconteça, porque ele deu o domínio dessa terra aqui, ó. A terra é do Senhor. E tudo que nele há é dele. Mas ele deu esse domínio para o ser humano. E olha o que o ser humano tem feito com a terra. Tem sido influenciado por Satanás. Olha o que as pessoas têm feito. Olha a crueldade que as pessoas têm feito. Dentro da minha família, dentro da tua família. É, dentro da minha família, dentro da tua família. Olha, observa. Quando tu tá olhando para minha família, tu não tá olhando para tua. Deveria estar olhando para tua família, porque tu tá olhando para a família do vizinho. Tá olhando para você quem não tá olhando a tua. Satanás está atuando na tua família. Enquanto tu tá olhando para a família do vizinho, Satanás está atuando na tua vida. Então tu começa a observar a tua família, o que é que está acontecendo dentro da tua família, para que você veja o domínio de Satanás. Mas começa a observar primeiro a tua vida, a própria vida tua. Como é que tu tá vivendo? Quem está dominando a tua vida é Deus ou o diabo? Ah, eu já sou crente. É crente? Existe crente e diabo também. É. A Bíblia diz que tem crente, diabo. Porque o diabo, fala assim, ó, que o diabo, ele crê em Jesus Cristo. Ele crê em Deus, que chega a estremece. Então, se o diabo, ele crê, existe crente diabo também. Pessoas que creem em Deus, pessoas que dizem que aceitou Jesus como seu Salvador, mas não obedece. Bem assim é Satanás. Satanás, ele não obedece. Porque se ele obedecesse, ele se arrependia. Ele não tem capacidade de se arrepender. Porque ele tem a natureza maligna, ele realmente é mau. E ele quer que o ser humano também endureça o coração, a ponto de ser tão mau, de não obedecer a Deus em nada. Viver uma vida de engano, de cegueira. E dizendo, Deus perdoa, Deus é pai, Deus é bom, Deus é fiel, Deus está controlando a minha vida, Deus está cuidando da minha família. Nessa falsidade, nesse fingimento. Deus, ele é bom e ele é fiel. Mas ele é bom e ele é fiel, mas ele quer que a gente obedeça a ele. Para que ele possa fazer justiça à nossa causa, nós precisamos obedecer ao Senhor. E quando a gente obedece ao Senhor, as coisas fluem. Ah, é? Mas quando você não pode dominar a sua família, você não tem o domínio da sua família, você só pode dominar a sua vida. Você não tem o domínio sobre a sua família. A única coisa que você pode fazer pela sua família é orar. Você pode orar e quebrar o domínio de Satanás sobre a sua família. Agora, você só vai dar conta de você mesmo. Quando você chegar o seu dia de prestar conta ao Pai Celestial, é você só. Não pense que você vai levar seu marido, seu filho, seu irmão. Não. Seu parente, seu amigo, não vai levar. Você só vai prestar conta de você. Então, em vez de você ficar cuidando da vida dos outros, vai cuidar da tua. Ora pelos outros, entrega na mão de Deus.
Se você pode dar uma palavra, dê. Mas se você não pode, fica calado. Vai cuidar de você mesmo. Vai ler a Bíblia, vai orar. Vai cuidar do teu espírito. Vai cuidar da tua mente. Vai cuidar da tua alma. Vai cuidar do teu coração. Vai cuidar do teu corpo. Vai cuidar de você. Vai observar a tua natureza carnal. Se tu tá vivendo no espírito ou se tu tá vivendo nos desejos da carne. Vai te observar. E muda de vida, porque Jesus Cristo disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E esse arrependimento é para mim, é para você. É para mim, é para você. Não se engane. Não se engane. Bom? Ah, que moral ela tem para falar de Deus. Olha a família dela. Não é assim? É. Mas a moral que eu tenho é que eu tenho Deus vivo morando dentro de mim. E esse me mostra a verdade, quem eu sou. E eu sei exatamente quem eu sou. E você sabe quem você é? Se você não sabe, comece a procurar saber agora. Você sabe para onde você vai quando acabar a sua carreira aqui nessa vida? Nessa terra? Para onde vai? Porque você morre o corpo, mas o seu espírito e a sua alma permanecem vivos. Para o julgamento, que vai ter o julgamento final. E aí, para onde é que você vai? Você vai para a glória do Pai? Vai passar direto para a glória do Pai? Não vai nem precisar participar do julgamento? Será liberto? Porque quando você se arrepende, aceita Jesus como seu Salvador, teus pecados são perdoados. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Olha que maravilha! Olha que graça! Você é perdoado. Quando você diz, eu quero Jesus entrar na minha vida, eu não consigo me arrepender. Digamos que você faz algo que você não consegue se arrepender. Você fala, Jesus, entra na minha vida, Jesus, me incapacita a me arrepender. Porque eu não consigo me arrepender, eu tenho prazer nesse pecado. Porque nós somos falhos e a natureza pecaminosa habita dentro do ser humano. Nós precisamos renunciar, rejeitar e querer a natureza de Cristo dentro de nós. Essa renúncia é todos os dias. Eu preciso fazer isso todos os dias. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida no ano de 1999. Mas todos os dias eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso renunciar à minha carne, os meus desejos para viver a vontade de Deus. Isso é arrependimento. Então eu preciso me arrepender todos os dias. Ah, Jesus já perdoou todos os meus pecados. Sim, Ele já perdoou. Desde quando você renuncia e você se arrepende, primeiro você se arrepende, você renuncia. Você não faz mais. Porque aquele que vem a Jesus Cristo, que aceita que Jesus Cristo entre na vida dele, se ele é um ladrão, ele renuncia, ele não vai mais roubar. Se ele, seja qual for o tipo de crime que ele faz, ele aceitando Jesus como seu Salvador da vida dele, a pessoa se arrepende. E ela é uma nova criatura, ela nasce de novo. Ela nasce da água e do Espírito para viver a vida de Cristo. Para viver a vontade do Pai Celestial e não mais a vontade dela. Isso é ser nascido de novo. Vai viver agora a vontade do Senhor e não a própria vontade. Então, quando nós aceitamos Jesus como seu Salvador, nós estamos renunciando à nossa vontade para viver a vontade de Deus. Porque Deus, Ele nos ama. Ele diz que Ele amou o mundo, as pessoas do mundo, de tal maneira que Ele entregou o Filho dele, o unigênito, o único Filho dele, para morrer por nós. Não fala assim, né? Para morrer por nós. Fala que Ele entregou por amor a nós. E para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Perecer significa sofrer. Nós temos sofrido por falta de conhecimento da verdade. Na Bíblia diz assim, ó, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Deus, Ele não tem prazer no teu sofrimento. Ah, eu estou passando por isso, é vontade de Deus. É mentira de Satanás. Não é vontade de Deus que tu sofra, não. Não é vontade de Deus que tu esteja passando por isso, não. É porque Satanás ataca. E tu quer ver coisa? É quando tu aceita Jesus, Satanás começa a atacar a tua família, usar a tua família. Porque tua família dá brecha. Mas nós podemos orar. A gente ora. Quebra todo o poder de Satanás na vida da nossa família. E a gente vence. Ainda que ainda não seja o tempo da vitória, mas a vitória vem. Essa é a certeza que nós temos que ter e permanecer firme, buscando e servindo ao Senhor em espírito e em verdade.
Em nome de Jesus, ouça a palavra de Deus e obedeça.